Há poder, há poder, pra cadeias quebrar. Aleluia. Sabe, irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus foi um presente de Deus para nós. A morte e a ressurreição de Jesus nos deu um lugar, nos deu uma posição. Deus nos deu um nome em Cristo, um nome que está acima de todo nome. Como a Carol ministrando aqui nos trouxe essa memória. Se nós estamos aqui, não importa qual seja a cadeia, não importa qual seja o peso, não importa qual seja as circunstâncias, tudo que nós precisamos saber muitas vezes, e a gente mesmo precisa nos trazer essa lembrança: nós estamos aqui, esse é o nosso culto ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: esse é o nosso culto, a apresentação do nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, com uma consciência de um nome. Nada pode nos parar. A igreja nasce debaixo de uma palavra profética de Jesus, aquele que nos dá o nome. Ele diz: nada pode te parar. As portas do inferno não prevalecerão sobre vós. Esse é o nosso culto. Culto é um lugar de alegria para nós. Talvez você tenha chegado aqui triste, mas eu quero te estimular agora a dar um riso na cara do diabo e dizer: esse é o meu culto ao Senhor. Diga: esse é o meu culto ao Senhor. Nada pode me parar. Deus nos deu um nome em Cristo Jesus, um nome que está acima, muito acima de todos os nomes. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua unção aqui tangível. Obrigado pelo seu poder. Obrigado pelo nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui essa noite. Essa não é uma noite qualquer, não é uma noite comum, não é mais um culto de domingo. Nós apresentamos ao Senhor o nosso melhor culto essa noite, Pai. Nós queremos estar aqui com uma consciência que o Senhor mudou a nossa eternidade. E isso afeta até mesmo a nossa vida natural. O nome que está acima de todo nome, que não nos deixa parado, que não nos deixa permanecer na derrota. Nós somos muito gratos ao Senhor por Cristo naquela cruz, pelo Espírito Santo dentro de nós, pela sua palavra que nos faz avançar todos os dias. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo seu poder operando em nossas vidas. Obrigado porque cada pessoa que aqui está não vai sair do mesmo jeito. Sairemos daqui enriquecidos, acrescentados pelo Senhor. Sairemos daqui, Pai, maiores essa noite, porque nós cremos que esse é o seu propósito para as nossas vidas. Que a gente cresça e que a gente desfrute de um plano de crescimento, de prosperidade que o Senhor mesmo elaborou para cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Você pode conferir se o seu irmão do lado está bem, se o seu irmão que está aí atrás está bem também. Você pode falar com ele. Você pode dizer assim para ele: ei, nós viemos entregar o nosso melhor culto essa noite. Aleluia. Culto fala sobre alegria, fala sobre comunhão, fala sobre essa entrega, sobre essa devoção, sobre esse tempo que nós podemos, graças a Deus, dar a Ele, com toda a alegria, a nossa vida, o nosso culto, a nossa alegria que vem dEle, né? É Ele que nos dá, inclusive, esse tempo para estarmos aqui. Amém? Tudo bem com vocês?
Graças a Deus. E cadê os nossos aniversariantes? Os que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Nós queríamos orar por você, nós queremos celebrar a sua vida, nós queremos celebrar também aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida. Temos alguém? Se você estiver aí, pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento, não importa. Nós só queremos orar por você. Ninguém aniversariou, pode passar? Graças a Deus. Então vamos seguir. Gente, os nossos VCs ainda estão de recesso. Foi mais ou menos, né? Vamos de novo? Os nossos VCs ainda estão de recesso. Agora foi melhor. Mas nós não paramos. Nós estamos aí a todo vapor, com a expectativa também de voltarmos. Vamos voltar na primeira semana de agosto. Vai falando com as pessoas, vai observando lá os cartazes, pega informações no final. Se você ainda não está em um VC, você precisa conhecer essa visão. Você pode fazer parte, você pode crescer dentro de um VC, crescer o seu ministério que o Senhor te entregou, desenvolver o ministério que o Senhor te entregou através de um encontro tão maravilhoso que acontece todas as terças-feiras. Inclusive, na terça-feira passada, nós tivemos um evento marcante feito por um dos nossos VCs. Como eu disse, nós não paramos. Tem VCs que estão aí na ativa, marcando algumas confraternizações, outros marcam, como fizeram na terça-feira, o VC lá do bairro Uruguai, que é liderado pelo Arthur e pela Marília. Eles fizeram uma ação evangelística lá em frente à UPA do bairro Satélite. Eu queria inclusive trazer aqui esse casal de líderes, Marília e Arthur. Eu queria também trazer o Bruno e a Aline, que são os anfitriões. Eles estão? Se eles estiverem aqui, venham aqui para falar um pouco a respeito do que aconteceu na terça-feira. Nós temos um vídeo, mas eu vou trazer aqui o testemunho deles. Eles vão comentar algo daquilo que aconteceu lá e a gente coloca o vídeo aqui também para vocês verem. Boa noite, graça e paz. Então, como o pastor William falou, nós somos os líderes do VC Uruguai, eu e a Marília, e os nossos anfitriões amados, o Bruno, a Aline e a tia Neuza, né? Eu sou muito grato pela visão do VC, né, do Verbo em Casa. E eu tô aqui para falar um pouquinho da importância do VC na nossa vida, né? Nós como líderes, eles como anfitriões e todo mundo que faz parte lá do nosso VC, tá junto e conectado, né? Antes do VC começar esse semestre, nós se reunimos, eu, Bruno, Aline e a Marília, para a gente traçar estratégias para que a gente pudesse alcançar mais pessoas como esse pilar do evangelismo no VC, né? E uma dessas estratégias foi realmente pensar em metas evangelísticas, né? E é engraçado que agora nessa reta final do semestre, a gente já tendo em vista o recesso, muitas pessoas pegaram junto com o VC, né? Começaram a frequentar. E aí, tendo em vista essa pausa, a gente pensou, rapaz, se a gente parar por esse tempo todo, o povo vai esfriar e eles vão se desconectar. E daqui que eles peguem de novo no tranco, vai demorar. Então, não vamos esfriar, não vamos deixar esse povo esfriar na palavra, porque muitos deles recebem a palavra só naquele tempo do VC, na terça-feira, né? Então, a gente pensou nisso, pensou em tempos de comunhão. E durante esse pequeno período, quase perto ali do final do começo do recesso, na verdade, um membro do nosso VC, uma membra, na verdade, né, muito inspirada por Deus, tem esse chamado mais evangelístico, que ela disse, a gente precisa fazer uma ação evangelística. E a gente pegou junto com a visão dela, junto com o que a gente orou e determinou lá no começo do ano, né? Então, veja, não só nós como líderes determinamos coisas, não só os anfitriões trazem sugestões, mas também os membros, né? E essa é a palavra de importância que eu gostaria de trazer para você. O VC, ele é importante na sua vida. Seja você líder, seja você anfitrião, seja você membro de um VC. E se você não se encaixa em nenhuma dessas três categorias, busque se encaixar. Procure um VC, eu tenho certeza. São 26, pastor? 28. São 28 VCs espalhados em Teresina, Altos e Timon. Não é possível que não tenha um perto da sua casa. Então, busque se envolver. E não se envolva só de corpo presente. Vem sentar, ficar lá passivo. Não, se envolva como esse membro que está lá no nosso VC, de dar sugestões. Vamos fazer uma ação dia tal. E ela não só deu sugestão, mas ela também pegou junto, fez cartaz, fez bolo, fez um monte de coisa. Mas, para isso, para esse dia da ação, né, o que nós fizemos, eu vou deixar um pouquinho aqui com os nossos anfitriões, que eles vão falar o que foi que nós fizemos nesse dia.
Boa noite, gente, graças e paz. Então, né, como o Arthur mesmo colocou, nós realmente bolamos várias ideias para a gente realmente alcançar mais pessoas e além das 4 paredes ali do nosso condomínio, sair realmente para pregar essa palavra, mostrar quem é o verbo da vida. E pensando nessa ideia, nós engajamos a ideia da Ana Maria, que é uma membro do nosso VC, e ela trouxe a ideia, a gente fez o quê? Nós nos reunimos, oramos, geramos esse tempo e fomos até a frente da UPA à noite, num dia normal, na terça-feira, que era no dia do nosso VC, e nós levamos bolo, nós levamos um grupo engajado, firme, convicto de levar a palavra da fé para eles, para pregar sobre cura, para a gente realmente mostrar para eles que ser igreja não é só estar dentro de um templo físico, mas é de fato trazer a palavra em qualquer oportunidade, principalmente num momento como esse, que é um momento de doença, né? Então, assim, a gente pegou o motorista de Uber, nós pegamos pessoas que, até mesmo crentes que estavam ali com demandas complicadas, a gente conseguiu abordar pessoas, pegar o telefone deles, nós estamos entrando em contato com eles para saber como é que está a situação pela qual nós oramos, pela qual nós apresentamos naquele momento. Então, realmente foi um marco nas nossas vidas. Eu, particularmente, não queria ir embora, porque realmente foi uma experiência. A gente vivenciou todos os tipos de cenário que vocês possam imaginar naquele ambiente, naquela oportunidade. Então, é isso que a gente quer hoje trazer para vocês mesmo, como incentivo. Realmente pensem, orem, porque o Senhor, Ele tem estratégias através das nossas vidas. O Senhor, Ele é o Deus que realmente conduz nossa vida, Ele é criativo. E através daquilo que Ele entregou para nós, existe algo dentro de mim, dentro de você, que deseja que seja feito para que nós possamos alcançar as pessoas que estão lá fora e que essas pessoas se acheguem até nós no VC e depois elas se firmem, conheçam a palavra, venham fazer o rema e de fato tenham uma vida transformada pelo Senhor. Graças a paz, todo mundo, boa noite. Que o Arthur acrescentou e minha esposa também, eu só tenho que agradecer, o VC na nossa casa. E justamente tem pessoas que necessitam dessa palavra, né, e precisam de você lá. Né? Então, toda terça-feira já vai estar voltando praticamente próxima semana, na outra semana. Né? Então, necessitam de você estar pegando junto. Então, espalhados em 28 locais. Né? Então, não tem desculpa para você não estar presente. Né? É a mesma coisa que você pegar uma fruta típica do Piauí, o caju, e você amassar. Vai sair aquele sumo. O que tem dentro de você? Então, o VC, ele transforma isso. Né? Ele vai transformar, vai levar a palavra não só para você, mas para outras pessoas. Tá bom? Paz. Amém, gente. Graça e paz. Então, eu vou finalizar, né, falando que eu acredito que isso para o qual a gente se moveu dentro da vontade do Senhor é uma expressão de avivamento, né? E nós temos recebido palavras aqui a respeito de avivamento. Eu penso que quando pessoas levantam a bola, a gente tem que bater aquela bola, né? Isso dentro do nosso VC, como alguém que trouxe uma ideia, né? Graças a Deus a gente é muito abençoado por ter Bruno e Aline nas nossas vidas, porque são pessoas que a gente fala o A, eles dizem o men, né? Então é muita sorte, é muita bênção termos isso, mas sabe que você não pode também, seja você líder ou anfitrião, ficar como, só eu tô aqui avivado. Não, incentiva as pessoas, diz eu vou chegar mais cedo, sabe? A estratégia que a gente teve lá no início do ano, no início não, né? Assim, do meio, assim, faz uns 3 meses, né? A gente se determinou a começar a chegar 15 minutos mais cedo no nosso VC pra gente orar. Porque a gente entendeu que o avivamento começa com essas pequenas atitudes pra gente se motivar, né? Avivamento não é só cadeira de roda voando, avivamento não é só multidões chegando, avivamento são pequenos passos de obediência em direção àquilo que o Senhor já falou. Então, quando a gente começou a tirar esses 15 minutinhos, a gente começou a perceber uma necessidade, eu preciso fazer algo. Existe uma necessidade do meu bairro, existe uma necessidade do condomínio, e essa não foi apenas a primeira ação, já houve outras ações no condomínio mesmo. A gente fez blitz de evangelismo, a gente bateu alguns blocos de porta em porta, entregando panfletos, né? E para encerrar, eu vou te dizer que, por exemplo, né, Arthur comprou uns panfletos, a gente gosta de ter uma brincadeira que a gente chega com uma coisa lá em casa, ele pergunta, quanto tu acha que foi? Ou às vezes eu compro uma coisa, tu acha que foi quanto? E ele chegou, tu acha que foi quanto esses panfletos? 100 panfletos, né? E era um panfleto bem genérico que ele comprou na Shekinah e vinha assim, sua alma tem sede ou tem fome de quê? Porque como a gente distribui um alimento natural, a gente teve essa ideia, né?
Aí ele imprimiu também um papel para colocar atrás a logo do Verbo em Casa e o nosso contato de telefone para alguém entrar em contato. Mas o panfleto em si, ele disse, quanto é que tu acha que foi? Eu disse, foi R$20. Ele, menos. Aí eu, foi 15, ele, menos. Foi 10. Ele disse, Marília, foi R$3. Então, com R$3, você não tem desculpa para fazer um avivamento. Amém? É isso. Glória a Deus. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado, gente. Glória a Deus. Eu queria colocar o vídeo aqui de tudo isso que eles falaram, que aconteceu na terça passada. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression. Vamos ver a palavra sendo pregada, vendo pessoas tendo essa iniciativa de não parar. O recesso é um período importante, precisa acontecer, mas nós temos muitos grupos que não param. Inclusive, nós temos um VC no bairro Aeroporto. Se você já quiser ir, na próxima terça-feira, você vai certamente encontrar alguém lá. E a palavra sendo pregada aqui no bairro Aeroporto é liderada pelo pastor Marcelo e Samara. Depois você pode buscar mais informações do final. O VC lá no bairro Apolônia também não parou, continua acontecendo todas as terças. Lá no Matadouro 1, o Apolônia é liderado pelo Guilherme, pela Amanda. Lá no Matadouro 1, liderado pelo Vicente e pela Claudiné, também não pararam, seguiram pregando a palavra. E lá no Timon também temos 4 VCs e o Timon 4 também não parou. Então, se você já quiser ir na próxima terça para um desses VCs, está acontecendo. E no dia 4 de agosto nós estamos de volta. Se insere, conhece essa visão, aproveita essa oportunidade que o Senhor dá a você de se inserir, de aprender, de crescer. Ali você vai criar vínculos, vai criar amizades e certamente você vai crescer junto com seus irmãos na palavra. Amém, gente? Glória a Deus por isso. VC 4 é liderado pelo Naldo e pela Fabiana, não citei, né? Mas vocês já os conhecem. O nosso Verbo News está pronto. Temos muitas informações importantes aí no nosso Verbo News. Fica ligado aí para você não perder nada. De julho, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nesta quarta é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir a um dia de aula da matéria Evangelismo com o professor e pastor Fábio Amorim, pastor do Verbo da Vida Zona Sul, Campina Grande, Paraíba. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta quarta, às 20 horas. A noite mais avivada dessa semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá Vips Music. Quem aí tem uma playlist para cada momento ou uma música que marcou a estação da sua vida? Será que você sabe como escolher o que é melhor para ouvir ou deixa o modo aleatório on e o Espírito Santo off na hora das escolhas? Ouvir a música certa vai te alinhar aos propósitos de Deus para a sua vida. E o Vips Music é a programação que vai te ajudar com tudo que você precisa saber sobre o universo da música. É neste sábado às 19 horas. No dia 3 de agosto tem início uma nova turma do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso e com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver a sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize essa inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Um
novo mergulho, uma nova vida. No dia 8 de agosto, realizaremos aqui na igreja o batismo nas águas. Esse é um momento único na vida daqueles que nasceram de novo e que decidiram anunciar ao mundo que agora vivem para Cristo. Se você ainda não foi batizado nas águas e deseja participar do batismo, passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição. E você que congrega conosco também está convidado para participar desse momento especial e vir celebrar com os nossos irmãos. Hoje queremos te indicar o mais novo livro do pastor Fábio Henrique Ribeiro, Da Trombeta ao Trono. Vivemos dias em que o natural tenta dominar nossa visão. Mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. No livro Da Trombeta ao Trono, Fábio Henrique Ribeiro conduz o leitor por uma jornada reveladora através das Escrituras, apresentando de forma clara, cronológica e acessível os principais acontecimentos dos últimos tempos. Do estado dos mortos ao arrebatamento da igreja, da tribulação ao milênio, dos juízos ao estado eterno. O autor revela verdades bíblicas profundas, com simplicidade e autoridade. Prepare-se para ser despertado, fortalecido e transformado. A trombeta está prestes a soar. Você está pronto? Este livro foi escrito para edificar a sua vida, produzir vigilância, santidade e temor. É um convite para viver hoje com os olhos no céu e o coração firmado na promessa. Há um futuro glorioso reservado para aqueles que pertencem ao Senhor. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e adquira este lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Importantes, talvez você não tenha conseguido gravar todas aí, mas eu quero reforçar algumas com você. Na próxima quarta-feira nós teremos aqui na nossa igreja Dia do Visitante no Rema. É uma grande oportunidade que você tem de vir, de reviver algumas coisas que você já viveu no Rema, de trazer convidados também. Essa é a sua oportunidade. Nós teremos aqui o pastor Fábio Amorim, ele é lá de Campina Grande, ele é pastor da igreja Zona Sul em Campina Grande, e ele vai estar aqui ministrando a palavra evangelismo, a matéria evangelismo, e essa é uma grande oportunidade. Agora há pouco nós vimos aqui o VC saindo, pregando a palavra, então você tem a oportunidade de aprender e de viver isso novamente, de aprender algumas estratégias que é ensinado nessa matéria, e nós estamos com muitas expectativas. Sabemos que vai ser um tempo maravilhoso para todos os alunos do Rema e para você que vai estar aqui na próxima quarta-feira, no Dia do Visitante. As portas vão estar abertas, você pode vir assistir gratuitamente uma aula e vai ser na quarta. Vem, traz alguém com você, tá bom? Combinado? Glória a Deus. E ao final do nosso culto você pode passar lá atrás, vai estar acontecendo as inscrições para o batismo nas águas, que vai acontecer aqui na igreja no dia 8 de agosto. Se você ainda não é batizado nas águas, qual o requisito? Você ter nascido de novo. Aquele que nasceu de novo já pode ser batizado nas águas, então no dia 8 você vai poder estar aqui, faz a sua inscrição de forma gratuita ao final e vem para cá no dia 8. Você que já é batizado nas águas também pode vir, é o dia que nós vamos fazer uma grande festa, celebrando aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, e agora a gente vai ver o Senhor também operando na vida dos nossos irmãos. Então é um dia de festa e é um dia de você estar aqui. Então dia 8 de agosto vem, você que vai ser batizado e você que já foi, também é um dia de nós estarmos aqui para celebrar e para fazer uma grande festa. Amém, gente? Dia 8 de agosto teremos batismo aqui na nossa igreja e também temos inscrições abertas para você que já está aqui na nossa igreja, você que já congrega aqui. Eu escolhi esse lugar para eu viver, para eu congregar, esse é o meu lugar, mas talvez você não seja ainda oficialmente um membro da Igreja Verbo da Vida aqui em Teresina, então essa é a sua oportunidade. Talvez você queira também servir nos departamentos, e o requisito importante é você passar pelo discipulado. É você conhecer a visão, é você se enquadrar, entender aquilo que nós cremos. Então o discipulado é um ponto importante que você precisa passar. Então ao final, você também pode fazer gratuitamente a sua inscrição. E no dia 3 de agosto nós estaremos aqui iniciando uma nova turma de discipulado. Talvez você já tenha começado um discipulado em outro momento, mas por algum motivo não concluiu todas as matérias, e você pode ao final passar lá, pegar os detalhes, pegar a informação, e você pode aproveitar essa turma para você concluir o seu discipulado, que de repente você pode ter começado aí em um outro momento, tá certo? Combinado assim?
Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Temos alguém que está aqui hoje pela primeira vez na nossa igreja? Visitando pela primeira vez na igreja Verbo Teresina. Se você estiver aqui, não fica com vergonha, levanta aí a sua mão. Nós queremos apenas te conhecer. Glória a Deus, todos de casa. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra? Esse que é um momento importante para nós. Isso fala sobre o nosso culto. Isso fala sobre a alegria do nosso culto também, como eu falei no começo. Eu queria que você abrisse aí a sua carteira, o seu aplicativo, a sua Bíblia também. Vai lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Vamos ler o versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz: sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição. Que de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como uma oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Eu amo esse versículo, irmãos, porque o apóstolo Paulo está falando sobre uma preparação, sobre um cuidado que ele teve para com aquele ato, com aquela oferta que iria acontecer. Não era uma novidade para eles. Ele mesmo diz, olha, vocês já tinham prometido essa oferta, mas eu achei necessário enviar os irmãos antes dessa oferta acontecer, para que ela não acontecesse de qualquer forma. Quando nós ministramos um pouquinho sobre a oferta, sobre os dízimos, antes que ela aconteça, é exatamente essa preparação. É esse cuidado que todos nós precisamos ter. Aquilo que nós vamos entregar ao Senhor tem sido dado com generosidade ou nós estamos arrancando da avareza? É possível, segundo o apóstolo Paulo, é possível nós fazermos dessas duas maneiras. Aí a gente precisa nos examinarmos, nós precisamos ser cuidadosos para fazermos segundo aquilo que agrada ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo vai seguir e ele vai dizer que agrada ao Senhor dar com alegria, mas nós damos com alegria quando nós conhecemos aquilo que a palavra diz a respeito desse assunto. E conhecer aquilo que a palavra diz não é algo que a gente vai escutar em 5 minutos e a gente vai já diluir e aprender tudo. A gente precisa ouvir, a gente precisa meditar, a gente precisa pensar sobre isso muitas vezes. Eu queria que você separasse a sua oferta, o seu dízimo, mas com esse coração. Do que eu estou dando ao Senhor? É algo que eu estou dando de forma liberal, generosa, ou eu estou tirando isso com um pesar? O cuidado de Paulo é para que aquilo não fosse arrancado da avareza. Isso precisa ser um cuidado que nós precisamos ter ao liberar aquilo que nós vamos dar ao Senhor. Precisamos saber que esse é um objeto de culto que damos a Ele. Nós não damos para receber algo. Já estamos dando porque nós já recebemos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos dar proporcionalmente aquilo que nós já temos. Nós vamos dar daquilo que temos ao Senhor. Precisamos fazer isso com generosidade e com toda a alegria do nosso coração. Amém, gente? Vocês estão aqui animados? Então prepara aí o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos orar, vamos consagrar ao Senhor. Se você quiser fazer de forma tradicional, já que não temos visitante, vocês já conhecem. Você vai encontrar aí um envelope na sua cadeira, na cadeira à frente. Os meios digitais também estão disponíveis. Lá atrás as tesoureiras estão posicionadas. Se você estiver nos acompanhando aí pelo YouTube, de qualquer lugar, você também vai poder honrar o Senhor com seus bens, com seus dízimos, com suas ofertas. Faça isso de todo o coração, em nome de Jesus. Todos prontos? Estenda aí a sua mão, o seu envelope, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de dar ao Senhor. Te entregamos a nossa oferta com toda alegria. Cremos que há abundância da parte do Senhor. Aquilo que o Senhor estabeleceu não foi para que houvesse prejuízo ou falta. Se o Senhor estabeleceu é porque há um benefício, há um crescimento. E nós estamos aqui alegres, Pai, por conhecer a sua palavra e fazer isso com todo o entendimento do nosso coração. Em nome de Jesus, com toda a alegria, entregamos a Ti. Em nome de Jesus, podem vir, vem com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou abençoado ao sair. Eu sou abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou abençoado ao sair, abençoado
Direi, Deus proverá. nós podemos ver e contemplar todos os dias a tua poderosa mão agindo em nosso favor. Nós temos, Pai, visto, nós temos testemunhos, nós temos provado da tua bondade, da tua grandeza, do teu poder. E nessa noite nós queremos te cultuar, nessa noite nós queremos te louvar, te bendizer, dizer o quanto te amamos, dizer o quanto nós nos alegramos no Senhor. Você é a nossa fonte inesgotável, você é a nossa alegria, o nosso consolo, a nossa fortaleza. Nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Você é a nossa torre forte, o nosso baluarte, a nossa bandeira. Você é o nosso escudo. Não há circunstância que possa nos paralisar, não há problema que vai nos deixar cabisbaixo, não. Você é a nossa força, você é a nossa alegria, você é o nosso ânimo. Nós nos alegramos no Senhor, nós nos alegramos no Senhor. E nessa noite nós te bendizemos, Pai, te bendizemos. O teu nome é engrandecido, o teu nome é exaltado, o teu nome está acima de todo nome. Queremos celebrar nessa noite aquilo que você já conquistou para nós. Queremos celebrar nessa noite aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Te damos graça, Senhor. Te bendizemos. Te bendizemos. Você pode bendizer o Senhor. Você pode dizer para Ele o quanto Ele é importante para você, o quanto você o ama. Levanta suas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te bendizemos nessa noite. Levantamos mãos santas para que o teu nome seja engrandecido. Te amamos, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Estamos prontos para receber uma porção poderosa da tua palavra, que é poderosa para salvar as nossas almas. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Você ama o Senhor, dá um glória a Deus bem forte. Graças a Deus.
Obrigado, gente. Que bênção. Você está animado? Crente tem que estar animado, irmão. Crente tem que estar animado, fervoroso, intenso. Amém? Crente não pode temer o amanhã, crente não pode ter medo das circunstâncias, dos problemas. Pelo contrário, os problemas é que tem que ter medo do crente. Aleluia! A gente precisa mesmo estar animados, porque grandes coisas tem feito o Senhor nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Você pode abrir comigo lá em Efésios, capítulo 4, verso 17. Quem abriu, diga graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo, trazendo instruções a essa igreja, a igreja em Éfeso, ele faz a seguinte declaração, ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O tema da mensagem de hoje é vivendo o sobrenatural. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, o apóstolo Paulo falando, olha, eu vou trazer instruções para você, eu vou afirmar algo, eu vou trazer uma afirmação para você, mas eu quero chamar Deus como testemunha. Por isso ele diz, e no Senhor testifico. Essa palavra testifico, no grego, é a palavra murtorumai, e essa murtorumai só era usado quando você conclamava alguém como testemunha. E ele usa essa palavra cuidadosamente, ela foi traduzida para nós como testifico, mas o que ela quer realmente dizer é que houve uma convocação. Então Paulo está dizendo, gente, eu vou falar algo aqui para vocês que é muito sério e vocês precisam dar muita atenção, vocês precisam se interessar por aquilo que eu vou falar agora, porque é algo tão sério que eu vou chamar Deus como testemunha. Então veja, quando você chama Deus como testemunha é porque o negócio é sério, irmãos. E aí ele diz, que não mais andeis como também andam os gentios. Paulo estava falando sobre um diagnóstico que ele havia percebido a respeito de alguns crentes que haviam se convertido, mas ainda andavam como pessoas do mundo. E por isso ele está dizendo, olha, eu estou chamando Deus como testemunha aqui para falar algo que é muito sério, que é algo que não é para acontecer, mas tem acontecido, de pessoas que nasceram de novo, têm suas vidas transformadas, receberam Jesus como Senhor, mas ainda estão andando como gente do mundo. Ainda está consumindo bebida alcoólica. Ainda está ouvindo música do mundo. Ainda está com conversa com mulheres, com homens que não são o seu cônjuge. Ainda está tendo comportamentos de pessoas mundanas. Não renovou sua mente, não está andando como quem é crente de verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, gente, parem de andar como vocês andavam antes do novo nascimento. Ele está trazendo uma ênfase sobre algo que é crucial na vida cristã. A gente precisa entender mesmo, irmãos, que nascemos de novo. E se nascemos de novo, somos novas criaturas. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Não podemos ser crentes de boca. Não podemos ser crentes por religião. Da religião nós já saímos. Antigamente era assim, a nossa realidade, a gente pecava a semana toda, e aí ia no domingo para aquela outra religião, e lá tinham rituais, a gente repetia coisas, falava coisas, tinha a bênção, e aí a gente saía renovado para a gente pecar mais e mais. Não é mais assim a nossa realidade, não é mais essa a nossa realidade. Agora nós somos filhos de Deus. Agora nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um rei. E ele diz, como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade dos seus próprios pensamentos está falando sobre os conceitos do que se acha que é certo. Tem gente que é assim, eu vou tomar essa decisão, mas por que você está tomando essa decisão? Ah, porque é o que eu aprendi, é o que eu sei, é o que eu acho que é certo.
Eu quero que você entenda, e eu estou fazendo aqui, trazendo a afirmação do apóstolo Paulo, colocando Deus como testemunha. Eu estou enfatizando algo que o apóstolo Paulo trouxe tamanha importância para nós, que a gente, irmãos, não pode mais andar segundo os nossos conceitos, segundo aquilo que a gente acha que é o certo, que a gente aprendeu com os nossos pais, que a gente aprendeu com a sociedade, que a gente aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu com a mídia. Não, agora o que rege as nossas vidas, o que traça o nosso destino, são os princípios da palavra de Deus. O que molda as nossas decisões não são mais os nossos conceitos e os nossos pensamentos, mas sim aquilo que a palavra diz. Precisamos ter o cuidado antes de tomar qualquer decisão na nossa vida, seja ela uma decisão importante, relevante, ou seja ela uma decisão mais simples, cotidiana. A gente precisa sempre olhar para a palavra. O que eu estou fazendo, o que eu vou decidir, está de acordo com os princípios da palavra? Pronto. Esse é o primeiro parâmetro. E o segundo está de acordo com a palavra, eu não vou infringir nenhum mandamento bíblico, mas é o tempo de eu fazer isso, de eu tomar essa decisão agora, e aí eu vou consultar o Espírito Santo. Então veja, a nossa vida precisa ser pautada pela palavra e pelo Espírito. E eu quero trazer para você hoje essa consciência sobre nós vivermos o sobrenatural. E viver o sobrenatural é a gente ter a compreensão de que somos homens e mulheres espirituais. Não somos mais naturais, não somos mais carnais. O irmão Reagan, ele falava muito sobre o crente carnal. Existem 3 categorias de pessoas. Existe o homem natural, que é aquele que não recebeu Jesus, o ímpio, o gentio, o descrente. É aquele que está afastado de Deus. As pessoas que nós conhecemos popularmente como o povo do mundo. Mas existe também o crente espiritual, que é aquele que nasceu de novo, que abraçou a palavra. Ele erra de vez em quando, em alguns momentos ele vai escorregar, ele vai ter os seus problemas, as suas dificuldades, mas ele é fervoroso, ele tem uma vida de oração, ele medita na palavra, ele congrega, ele serve ao Senhor, a sua vida é dedicada a Deus. Mas o irmão Reagan fala também sobre uma terceira categoria, que é o chamado crente carnal. Olha para a pessoa que está do seu lado, com todo carinho, delicadeza e amor, diz assim: você não é crente carnal não, né? Eu acredito que não, irmãos. Aqui só tem crente espiritual. Aqui só tem homem e mulher de oração. Fervoroso, intenso. Hoje nós vamos fazer o culto até 1h da manhã. E ninguém vai reclamar, vai todo mundo ficar animado. Ninguém aqui faltou culto para assistir jogo do Brasil. Todo mundo aqui é dizimista fiel, que eu sei. Todo mundo aqui é um ofertante ousado. Se eu disser agora, irmãos, nós vamos recolher uma oferta, R$3.000 de cada um. Todo mundo vai estar animado, fervoroso, alegre. Vai vir dançando em cada temporada. Eu sei disso. Aqui só tem crente espiritual. Porque o carnal é assim. Ele até às vezes ora, até medita na palavra, mas quando toca no dinheiro, aí o negócio complica, é outra coisa. E ele está dizendo aqui, olha, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O crente carnal, ele anda na vaidade dos próprios pensamentos. Ele faz o que ele acha que é o certo, o que ele aprendeu com mamãe, o que ele aprendeu com a sociedade, o que ele aprendeu na faculdade, o que ele aprendeu no YouTube, o que ele aprende no Instagram. Porque o crente carnal, ele gasta mais tempo no Instagram do que meditando na palavra. O crente carnal, ele ouve mais o pastor famoso do YouTube do que o pastor dele. Aleluia. Eu sei que você tem dificuldade em entender isso, porque você não é assim. Então você não está se identificando, você fica até estranhando, né? Eu sei como é. Mas existem crentes assim. E eu creio que a palavra de hoje é mais uma vacina do que uma correção. Amém? Oh, aleluia. E a grande
condição, irmão, é que o crente carnal, ele é uma aberração. Não era para ele existir. Era para existir gente do mundo, gentios e crentes, igreja. Só isso. Mas o crente carnal, ele é uma aberração. Porque ele é crente, ele nasceu de novo, ele é salvo, ele é filho de Deus, ele está sentado com Cristo nas regiões celestes, ele nasceu de novo com um propósito, com um chamado para reinar em vida e desfazer as obras do diabo, mas, no entanto, ele decide, por causa da complicação da sua mente, por causa das suas más decisões, da sua má leitura da vida, pela falta do entendimento e da clareza das Escrituras, ele decide andar como quem é do mundo. Aleluia. Os seus próprios conceitos do que é certo. A vaidade dos seus próprios pensamentos. John D. Lake, um grande ministro do Evangelho, um grande avivalista que viveu no século XX, ele dizia: o cristianismo não é uma teoria, é a vida sobrenatural de Deus manifestada através do homem. A vida com Deus, irmãos, não pode ser uma teoria. A gente não pode viver isso como uma experiência religiosa, da boca para fora. Não, precisa ser algo vivido, praticado, reconhecido. As pessoas ao nosso redor, elas precisam entender que nós somos crentes. O nosso comportamento precisa revelar Deus todos os dias para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas veja, tem muitos crentes que levam isso ao pé da letra e vivem uma vida de aparência, a ponto de ela querer mesmo, através do seu comportamento, mostrar que ela é espiritual, mas em casa, quando ninguém está vendo, ela é carnal. Não podemos ser fake. Não podemos ser de mentira. Precisamos ser de verdade. Amém, pastor. Aleluia. Precisamos ser crentes de verdade. Reputação fala do que as pessoas conseguem ver. Está falando dos seus comportamentos, está falando das suas atitudes, das suas ações. Mas caráter fala do que ninguém está vendo. É quando ninguém está vendo você, é quando você não está com os irmãos da igreja, é ali naquele lugar onde você não pode ser censurado, ninguém sabe que você é crente. Ali é que as suas ações vão ser medidas. Ali é que você vai ver o seu caráter sendo provado. Verso 18, obscurecidos de entendimento. Essa palavra obscurecidos é a palavra escotizo, no grego. Ela significa algo coberto com escuridão, escurecido, coberto por trevas, coberto no entendimento, nos olhos do entendimento, na mente. É como se a mente tivesse escurecida, bloqueada. É como se algo tivesse ali trazendo trevas, obscurecidos no entendimento. Não conseguem compreender o que é o novo nascimento, o que é a vida com Deus, o que é fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, as responsabilidades que temos. Irmão, sabe por que muitas vezes nós temos sucumbido diante dos problemas? É porque a gente não está bem espiritualmente. A gente não está entendendo o que é ser crente de verdade, o que é viver uma vida sobrenatural. A gente está muito natural. A gente, às vezes, estamos muito ligados às circunstâncias, aos problemas, às responsabilidades. E tudo isso, irmãos, é lícito. O problema tem que ser resolvido, circunstância é para ser enfrentada, responsabilidade é para ser assumida. Mas precisamos entender que, acima de tudo, somos homens e mulheres espirituais. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ele está falando, olha, o nosso combate não é natural, mas é espiritual. É contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, espíritos do mal nas regiões celestes. Irmão, você é crente, e como crente, você precisa ser espiritual.
Leve as suas batalhas, as suas lutas, não no sentido de que você vai lutar com o diabo para ganhar, porque de fato a nossa luta e a nossa batalha já foi vencida na cruz do Calvário, mas quando eu falo sobre luta, eu estou falando sobre como lidamos com os nossos inimigos, com os nossos adversários. E nesse combate que já foi vencido por Cristo e nos faz mais do que vencedores, ou seja, a gente já entra no combate sabendo quem é que vai ganhar. Não é assim? A gente já entra no combate sabendo quem vai ganhar. Mas nós precisamos entender sempre que não é na nossa sabedoria, no nosso conhecimento humano, não são nas nossas habilidades, não é naquilo que nós entendemos, compreendemos do mundo, da vida. Tem gente que pensa, não, eu tenho um mestrado, eu tenho pós-graduação, então eu sou apto para fazer qualquer coisa na igreja, eu sou apto para servir a Deus de qualquer maneira, porque eu sou habilitado. E eu quero que você entenda que, por mais que você tenha habilidades, dons, talentos naturais, diante de Deus isso não quer dizer nada. Porque, de fato, o que importa são as habilidades, o dom, o chamado que nós temos espirituais. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, não é na carne, não é nas habilidades, não é na sua eloquência, no quanto você sabe falar, no quanto você sabe administrar. Não, irmão, não se trata das habilidades naturais. Se trata de você ser espiritual, se trata de você entender o sobrenatural. Verso 18, obscurecidos do entendimento, esse tipo de crente, o crente carnal, que é aquele que anda como alguém natural, como um homem natural que não nasceu de novo, alheios à vida de Deus. Essa palavra alheios, no texto original que foi escrito na língua grega, é a palavra apalótrio. Apalótrio significa alguém que é alienado, alguém que está distante. Então poderíamos ler esse texto da seguinte maneira: obscurecidos de entendimento, alienados com respeito à vida de Deus. Você já viu alguém alienado? A pessoa alienada é aquela pessoa teimosa, né? É aquela pessoa que ela pensa daquele jeito, alguém vai falar algo contrário ou corrigi-la, e ela, não, eu fico desse jeito aqui. Ela é alienada, ela tem aquela convicção dela, ela não sai daquilo ali, ainda que aquilo seja errado, ela fica ali presa. Alheio, né? Alguém distante, marginal à vida de Deus. Por causa da ignorância em que vivem. Está quieto hoje, né? Por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração. Paulo está trazendo um diagnóstico aqui muito interessante, porque ele está falando sobre o estado de alguém que não é crente. Alguém que é alheio à vida de Deus. E alguém que vive obscurecido no entendimento por causa da ignorância e da dureza do coração. Mas veja, quando ele fala, não sejam assim, ele está diagnosticando pessoas que eram crentes, mas que viviam dessa forma. E sabe de uma coisa, irmão? Quando a gente não tem uma vida de oração, eu não estou falando de momentos de oração, estou falando de uma vida de oração. Uma vida de oração é você no carro, no Uber, no ônibus não, porque Teresina não tem ônibus ainda. Vai mudar esse cenário, em nome de Jesus. Mas graças a Deus, porque nessa igreja todo mundo tem carro. Se não tem, vai ter, recebe pela fé. E é carro bom, zero, não é carro velho não. Aleluia. Não tem mecânico aqui não. Tem mecânico aqui na igreja? Eu tenho uma teoria que a maioria dos mecânicos não vai ter salvação. Porque eles enganam, mentem, né? Aí isso é difícil você ver um mecânico na igreja. Mas graças a Deus, porque na nossa igreja ninguém vai precisar de mecânico. Vai ter só carro zero aqui. Deu um problema, já troca de carro. Deixa o carro lá, não quero mais não. Deu problema, já fica aí. Eu vou comprar outro. Amém? Mas o apóstolo Paulo,
ele estava diagnosticando pessoas que não deveriam viver nesse estilo de vida das pessoas do mundo, dos gentios, mas que eram crentes, nascidas de novo, e estavam vivendo dessa forma. Então, irmãos, eu quero nessa noite que a gente possa fazer mesmo uma reflexão sobre como anda a nossa vida. Porque viver alheio à vida de Deus é quando a gente passa por alguma circunstância, algum problema, e a gente mente para se favorecer. E é impressionante como a mentira está contida na cultura da nossa sociedade. Nós, piauienses, teresinenses, é impressionante como a gente lida com pessoas mentirosas todos os dias. Você já viu aquele ditado, quando eu era pequeno falava-se muito, rapaz, fulano mente que nem sente. Quem já ouviu? Tem gente, irmão, que fala mentira assim, e você vê que o cara está mentindo, mas o cara, para ele, é normal. A mentira é um estilo de vida, porque a vida dele é uma mentira. E a pessoa mente, não ficou um dinheiro aqui não, no balcão? Não, ficou não, não vi não. Tem certeza que eu tinha deixado um dinheiro aqui e só tinha você? Não, eu não vi não. Pegou o dinheiro. É gente que mente por qualquer bobagem, por qualquer circunstância. Eu digo sempre, pessoas que têm problema com mentira, na verdade, são covardes. O mentiroso é, na verdade, um grande covarde. Porque o mentiroso é aquele que não quer lidar com as consequências. Ele tem medo de lidar com a punição, com a justiça. Então, por isso, ele sempre vai inventar uma mentira para ele poder se safar. Mas lembre-se sempre, irmãos, que se você for na cadeia, se você for no presídio, você não vai encontrar só um assassino, um estuprador, um bandido, uma pessoa má. Acima de tudo, antes de qualquer coisa, você vai encontrar ali um mentiroso. A mentira é o alicerce e a base para todos os demais crimes. Quem mente rouba e quem rouba mata. Quem é capaz de mentir é capaz de roubar. E quem é capaz de roubar é capaz de matar. Isso não deve pertencer ao nosso caráter. Isso não deve pertencer à nossa cultura como crentes. Nós nascemos de novo. Jesus disse que a história do crente precisa ser sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Não tem meio termo. Não tem a mentira branca. O diabo é o pai da mentira. Ele veio para roubar, matar e destruir. Aleluia. E quando nós estamos, irmãos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, que talvez você pense, é um termo muito técnico, é difícil de compreender o que o pastor está falando. Mas no dia a dia é quando você mente. É quando você desvia um dinheiro lá no seu trabalho, que não é seu. Ah, pastor, mas ninguém está vendo, se eu não pegar, outro pega. Deixe que outro pega, você não. O seu caráter não está à venda, sua integridade não está à venda. É quando você é subornado, tem uma oferta de suborno. Irmão, você sabe o que é suborno? Você sabe. Não, pastor, não é um suborno, não. Ele me deu uma gratificação para eu fazer um favor para ele. Não. Cuidado com isso. Pecado tem nome. Às vezes a gente está colocando nome bonito em pecado, em coisas erradas. E eu quero dizer para você, o diabo, ele abre portas sedutoras. Mas mais tarde, ele vai cobrar com juros e correção monetária. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que é o diabo agindo, resistência. Mas não, é colheita de escolhas erradas que a gente fez. Aleluia. Obscurecidos de entendimento, não compreendem o propósito divino. Tem muito crente que não está compreendendo o propósito, não está compreendendo quem ele é, não está compreendendo que ele é um ser espiritual, que ele nasceu de novo para boas obras. Está na hora, irmãos, de nós renovarmos a nossa mente. Está na hora de nós vivermos o cristianismo de uma maneira autêntica, real. Chega de crentes cometendo atrocidades, escandalizando o evangelho.
Irmão, eu estava construindo minha casa até pouco tempo atrás, ainda faltam algumas coisinhas, mas graças a Deus o Senhor tem nos suprido e nos dado graça, e foi uma grande conquista esse ano para nós. Essa casa é um projeto de Deus que Ele colocou no nosso coração já há quase 10 anos. E estávamos gerando isso em fé, chamando à existência os recursos, crendo. E aquela casa é um milagre. Outro dia, em uma outra ministração, eu vou poder, de alguma forma, edificar a tua vida falando sobre milagres. E a minha casa, ela não é só um milagre, é um conjunto de milagres. Mas eu tive que lidar com vários profissionais de diversas áreas, pintor, marceneiro, pedreiro, arquiteto. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, que tarefa dura lidar com gente, né, profissionais assim, terríveis, um pior do que o outro, sempre querendo passar a perna, mentindo, enganando. Teve um que perdeu a mãe, o pai, a avó. Eu disse, rapaz, a tua avó, tu tem quantos avós? É bem umas 3, né, não? E faltava você, não, minha avó que morreu, a minha avó que morreu. Aí outra semana, não sei quem que morreu. Eu disse, rapaz, a tua família tá passando por uma chacina, o que é isso? Aí depois, não, porque eu fiz uma cirurgia aqui, ficava um mês sem aparecer lá, e querendo dinheiro, e não sei o quê. Umas mentiras, uma mentira atrás da outra. Eu digo, rapaz, eu vivo numa bolha mesmo. Graças a Deus que eu vivo na igreja, meu ambiente é a igreja. Eu não tenho que lidar com gente assim, da pior espécie possível. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né? E alguns deles eu fui duro, confrontei, falei, olha, você está lidando com um homem de Deus. Davi, certa vez ele disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Eu digo, ó, é entre você e Deus. E eu vou dizer, não é Deus que vai fazer não, mas você está abrindo uma brecha para o diabo agir na tua vida. Cuidado, eu disse, né? Cuidado. E é isso mesmo, irmãos. A gente precisa andar nesse nível, entendendo o sobrenatural. Não somos homens naturais. E se alguém fizer injustiça com você, não dê injustiça de volta, não. Entregue para o Senhor. Faça como o arcanjo Miguel, quando Satanás foi contender com ele pelo corpo de Moisés, ele disse, o Senhor te repreenda. E eu vou dizer, dura coisa é você estar nas mãos do Senhor dos Exércitos. E eu quero dizer, irmãos, Deus ele é bom, mas Deus também ele nos guarda, ele nos protege. Mas que coisa terrível é lidar com gente mentirosa, gente gananciosa, gente, sabe, da pior espécie possível. E o que é pior, a maioria deles eram crentes. Aí a primeira pergunta que eu fazia, rapaz, qual é a tua igreja? Aí ele dizia. Aí eu disse, a segunda pergunta, sabe qual é? Quem é teu pastor? E eu fiquei, Senhor, que as ovelhas que estão debaixo do meu cuidado, da minha tutela, as ovelhas que eu me coloco de joelhos todos os dias para orar por elas, cobrir a vida delas em oração, que elas não me façam passar essa vergonha. Que eu não tenha na minha igreja crente caloteiro, trambiqueiro, mentiroso, encrenqueiro, confusento, que não respeita, profissional, irmão, gritando comigo. Aí teve um que eu disse assim, rapaz, a sua sorte não, você faz isso consciente, porque você sabe que eu sou pastor e eu não posso revidar a altura. Mas eu quero dizer para você, não vai ficar impune não. E não sou eu, não vou fazer nada, não vou mover uma palha. Pelo contrário, eu te abençoo. Eu te abençoo. Orei por ele, abençoei. Mas sabe de uma coisa? Eu vou ouvir notícias sobre ele. Eu vou ouvir notícias. Se ele não se converter, se ele não se arrepender, o oficial de justiça vai bater na casa dele. Sabe quem é o oficial de justiça? Satanás. Aleluia.
2 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Tem muito crente andando pelo natural, pelo que ele vê, pelo que ele consegue pegar, pelo que ele consegue entender, e não pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17 diz: o meu justo viverá por fé. Deus nos chamou para vivermos por fé. E fé é certeza, é convicção em Deus, no poder de Deus e na palavra dele. E quando nós cremos em Deus, cremos na palavra, cremos no poder que está atuando nas nossas vidas, cremos na graça de Deus que está nos educando, nos ensinando, para que nós possamos renegar as paixões mundanas e viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Kenneth Hagin disse certa vez: Deus nunca pretendeu que seus filhos vivessem limitados ao que podem ver ou sentir. Deus nunca pretendeu que seus filhos vivessem limitados ao que podem ver ou sentir. Tem muito crente vivendo pelos sentidos. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que você não viva pelos seus sentidos, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, mas que você viva pela palavra. Crendo em Deus, crendo na palavra, crendo na transformação que já atingiu a sua vida, você agora é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você, esposa, não vai gritar com seu marido, não vai desrespeitar o seu marido, porque a Bíblia diz que a esposa precisa se submeter ao seu marido. Só para as mulheres agora, maridos, tapem os ouvidos. Você teria coragem de gritar comigo, seu pastor? Vai, tem coragem? O cara calado, quem cala consente. Porque aí é outro nível, aí você está no outro nível, irmão. Eu vou ter que expulsar demônio aí. Não venha se meter a besta a gritar com o pastor não, viu? Você gritaria com seu pastor? Você me desrespeitaria? Você me xingaria? Jogaria chinelo em mim? Panela? Tacaria o cabo de vassoura nas minhas costas? Diria que eu sou igualzinho a minha mãe ou meu pai? Você me ameaçaria? Me xingaria? Por que você não faz isso? Porque você me considera autoridade sobre a sua vida, é ou não é? Ninguém é doido de fazer isso com autoridade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que o seu marido, diante de Deus, biblicamente, ele é mais autoridade sobre a sua vida do que eu? Pastor, mas o senhor não conhece o Alfredo Augusto. O senhor não conhece a peça. Ele disse: não conheço, nem quero conhecer. E talvez você até se surpreenda porque eu conheço. Mas a questão é que não se trata do seu marido, se trata de você. É crente, irmão, que aqui na igreja é a coisa mais linda do mundo. Vem de mão dada, tudo cheiroso, produzido, levanta as mãos, mas quando chega em casa... Pastor, me xingou desse nome. Qual? Tal. Eu disse, ele falou esse nome? Eu não sei nem que nome é esse. O que isso quer dizer? O que isso significa? Cada nome horrível que gente do mundo não fala. Crentes, irmãos, crentes. Xingando em casa. O marido, brigando, discutindo. Lembre-se disso, esposa. Antes de você xingar, ofender, gritar, fazer confusão na sua casa, o seu marido é uma autoridade maior do que o seu pastor. Se você não faria isso pelo seu pastor, não faça pelo seu marido. Tenha respeito. Se teu pai não ensinou isso para você, agora você tem um pai espiritual que está ensinando. Respeite seu marido. Ah, pastor, e para ele
O senhor não vai falar nada. Vou. Se acalme. Você, marido, a Bíblia diz que a gente precisa amar a nossa esposa. Veja, a Bíblia não diz que a esposa tem que amar o marido. Diz que ela tem que se submeter. Mas o marido tem que amar. E amar é se entregar por ela. É amar como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando sua própria vida. A pergunta é, você está dando sua própria vida para sua esposa? E a Bíblia diz que nós não devemos tratar a nossa esposa com amargura. Preste atenção nisso. Cuidado. A mulher sábia, ela edifica o lar. Edificar é construir, não é destruir. Mas a mulher insensata, ela é confusenta, briguenta. É por isso que Provérbios diz que é melhor você morar num deserto, sem ter nada, sem ter recurso nenhum, passando fome, necessidade, dificuldade, calor, do que você morar com uma mulher iracunda e rixosa. O que tem de mulher iracunda e rixosa na igreja, irmão, não está escrito no mapa. Ah, mas eu não sou assim não. Obscurecido de entendimento. É aquele cidadão que é brabo, ruim, mas ele se enxerga como a melhor pessoa do mundo. Sempre tem razão, nunca está errado. Nunca reconhece suas falhas. E o que tem de marido grosso, bruto, ignorante, ou eu até considero outros piores, que é aquele marido que não faz nada, aquele que é inerte, não troca uma lâmpada, não ajeita nada, não quer ir atrás de nada, não quer prosperar. Porque marido, sim, você é aquele que vai matar um mamute. Você é aquele que vai sair para caça. Você tem a obrigação de prosperar. Prosperidade não é um luxo, não é um tema de ministração na igreja. Prosperidade é a obrigação sua, homem. Se teu pai não disse isso para você, você tem um pai hoje falando para você. As mulheres precisam prosperar, claro, é uma bênção, mas a obrigação de suprir a casa. E não é um suprimento qualquer de botar, pastor, mas eu boto arroz e feijão em casa. Não, isso aí não é obrigação não. Sua obrigação é fazer o que a Bíblia diz no Salmo 112, verso 3. Na tua casa há prosperidade e riqueza. Se na tua casa não tem prosperidade e riqueza, irmão, você está infringindo um princípio bíblico. Crente não é para passar fome, passar necessidade, não. E isso é porque você não renovou a sua mente, porque está disponível para você. E você, marido, precisa prosperar. Você precisa dar o melhor para a sua esposa e para os seus filhos. Pode ficar me olhando com essa cara aí. Você já no Homens na Caverna, você já ouve bem sobre isso. Porque a Bíblia diz que são os pais que entesouram para os filhos. Entesourar é deixar grana. Se você morresse hoje, o que você ia deixar para tua mulher? Raiva, choro, uma dívida de 200 mil. Dívida com a agiota, dívida com o tigrinho, com a Bete. Cuidado com a Bete. A Bete é o novo nome de demônio. É o Exu Bete. Você que é homem, rapaz, seja homem. Bete é coisa de menino. O que tem de homem apostando. Irmão, é engraçado. Aí virou um vício. Estou viciado, pastor. Estou viciado. Mas vício em orar não tem, né? Vício em ler a Bíblia. Eu quero ver um pastor, estou viciado em ler a Bíblia. Olha, eu vou me internar no Leitores da Bíblia Anônimos. Meu Deus, tira essa Bíblia de perto de mim, pastor, que eu não posso ver. São 50 capítulos por dia, eu estou decorando versículo, tudo. Eu estou compulsivo por ler a Bíblia, eu não vejo. Pastor, eu não consigo parar de orar. O que é isso? Eu não consigo parar de orar, eu estou só orando o tempo. Eu não vejo. Mas não, estou na Bete. Estou no Tigrinho. Estou na Pirâmide. Tudo isso é porque quer ganhar dinheiro fácil. Mas não quer pagar um preço, fazer uma faculdade, fazer um curso, um treinamento. Quando tem uma mentoria
na igreja, com alguém, com algum irmão, não quer. Mas quer ganhar dinheiro fácil. É a pirâmide, é? Ei, quanto é que está dando? 10% de rendimento ao mês. É mesmo. É. Às vezes dá 8, mas é 10. O maior investidor da história da humanidade, Warren Buffett, o máximo que ele conseguiu de rendimento foi 2% ao mês. E aí tem um Chico do Timon, trazendo um negócio aí para dar 10% ao mês. Não, é um negócio sério, pastor. Certo. Aí, ó, fulano enriqueceu. É a Beth. Eu ganhei 2 vezes, pastor. E quanto você perdeu? Umas 30, mas eu ganhei 2 vezes, funciona. É o Tigrinho. Cria vergonha nessa tua cara, rapaz. Vai trabalhar. Vai buscar uma renda extra. Vai se aperfeiçoar no seu trabalho. Vai ser alguém melhor. Vai estudar. Compra os livros sobre prosperidade, que nós temos ali vários tesouros. Vai estudar quais são os princípios bíblicos. O que eu preciso fazer? Eu sou um homem espiritual. Você está aqui, querido? Aleluia. Fecha aspas. Gálatas capítulo 3, verso 5. Diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmão, nós precisamos viver milagres nas nossas vidas. Enquanto nós estivermos vivendo uma condição natural, nós não vamos ver os milagres. Nós não vamos ver o sobrenatural nos atingindo. E a gente pensa às vezes que o sobrenatural é só quando um profeta vem e traz uma palavra para a gente. Eu quero dizer para você, irmão, que às vezes, não é sempre. Quando o profeta vem falar com a gente, é porque Deus já falou com a gente de inúmeras outras formas e a gente não ouviu. Porque a gente está tão natural, que a gente está distante, desconectado. Aí Deus precisa usar um vaso para falar. Mas, de fato, a comunicação mais eficiente e preferida por Deus é quando Ele fala diretamente ao nosso espírito. Mas, às vezes, a gente está tão natural, tão ligado às coisas dessa vida, que a gente se esquece que nós somos sobrenaturais, que nós somos espirituais, que a nossa relação com o Pai é espiritual. Smith Wigglesworth, ele disse certa vez: espero ver milagres todos os dias, porque sirvo a um Deus de milagres. Nós precisamos, irmãos, ter essa expectativa de ver milagres todos os dias nas nossas vidas, porque servimos a um Deus de milagres. Eu quero dizer para você, se prepare, porque nesses dias você vai começar a ver milagres. Eu declaro uma grande onda de milagres vindo sobre a sua vida, e você vendo a manifestação do poder sobre você. Você não vai mais andar no natural, você vai estar com seus olhos espirituais ligados, conectados com o céu, e eu declaro essa frequência atingindo você, e milagres, milagres, um após o outro. Irmão, você vai ficar cansado de contar testemunho. Você vai dizer: pastor, teve um milagre hoje, teve um milagre ontem, teve um milagre anteontem. Você vai se cansar, vai até esquecer. Pastor, teve um anteontem, mas eu esqueci. Eu declaro testemunhos. Você não vai mais contar testemunho de outras pessoas, não. Você vai contar seus próprios testemunhos. O dinheiro vai chegar, a provisão vai chegar, a paz na sua casa vai chegar. Você vai ver, irmão, a conversão do seu filho, o milagre, a cura que você está esperando, talvez para você, talvez para um parente seu. Você vai contar muitos milagres. Se prepare para contar milagres. Se prepare para chegar a essa estação onde você vai estar anotando, porque senão você vai esquecer. Vão ser tantos milagres, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 2, verso 4 diz assim: Deus também dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. E essa é a sua realidade. Sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo.
Se prepare, irmão, para você viver milagres na sua vida, de bênçãos, bênçãos financeiras, a casa própria, o carro, grandes realizações, grandes conquistas. Mas se prepare também para você ser um agente de milagres na vida de outros. Se prepare para você conhecer pessoas que estão entre a vida e a morte, e você chegar lá e mudar o cenário. Por algo que você vai fazer, por você impor as mãos sobre aquele doente, impor as mãos sobre aquela família, impor as mãos sobre aquela pessoa e o cenário, o quadro mudar. Sabe, nesses dias, eu creio mesmo que Deus está despertando a sua igreja para essa doutrina elementar de Cristo, que é a imposição de mãos. Eu falava sobre isso um pouco ontem com os homens na caverna. Não é homens da caverna, é homens na caverna. E eu falava para eles sobre o poder e a importância de nós praticarmos e vivermos esse princípio, essa doutrina que é a imposição de mãos. E às vezes a gente está negligenciando. Irmãos, nós somos da fé. E a fé, nós falamos, nós cremos, chamamos a existência, falamos com a nossa boca. E as coisas vão acontecer. Mas a imposição de mãos é uma ferramenta poderosa para que a nossa fé opere. E eu dizia, para de dizer que o seu filho é danado, que seu filho é trabalhoso, é confusento. E não usa, tem expressões que você não deve usar, irmão. Meu filho é danado, danado é condenado. Para de usar essa expressão. Para de usar algumas coisas, algumas palavras que a gente tem usado. A gente tem que usar a linguagem da fé. Fé é eu criei, por isso falei. Se eu criei, falei, já aconteceu no reino do Espírito. Agora eu só vou esperar. Eu só vou ver. Mas eu já recebi pela fé. Mas tem coisas, irmãos, que precisam ser ativadas através da imposição de mãos. E não sou eu que disse isso. O próprio Jesus, a Bíblia diz que a maioria das curas e milagres que ele trouxe, que ele fez, que ele realizou, operou, foi por meio da imposição de mãos. Ele mesmo disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então começa a praticar isso. Começa a praticar a imposição de mãos. Amém. Esses dias eu fui na concessionária, fiquei apaixonado por um carro, está na hora de eu trocar o meu. E eu tive que ir lá na concessionária, e não tem concessionária do carro que eu quero aqui. Eu tive que ir em outro estado. Eu fui lá em outro estado, cheguei no bichão lá, a vendedora não parava de falar, meu Deus do céu, o vendedor para falar. Quando ela deu uma pausa, descuidou, eu fui lá e coloquei as mãos. Eu digo, vá para a minha garagem, eu te dou ordem. Eu me apaixonei por você. E agora não tem jeito. Eu vou ver você lá na minha garagem. Me obedeça, ouça a minha voz. Eu tenho autoridade sobre você. Em nome de Jesus. Aí a mulher chegou e disse, o senhor falou comigo? Eu disse, não. Estava tendo um papo aqui direto. Você está aqui, querido? Isso é fé. Isso é imposição de mãos. Eu criei, por isso falei. Eu imponho as mãos. É meu, já peguei. Aleluia. Se prepare para você ser um condutor da unção. Se prepare para você alcançar pessoas e milagres, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que te cercam. Você vai ser a resposta de oração para muita gente. Mães e pais que estão orando pelos filhos, dizendo, Senhor, ele não me ouve, mas levanta um servo teu, que ele vai ouvir. E vai chegar na tua vida, irmão. E você, sem saber de nada, você vai impor as mãos, você vai falar. E você vai ser um agente de um milagre acontecendo na vida de alguém. Você vai ser a resposta de oração da vida de alguém. Você crê assim? Reinhard Bonk disse, o cristianismo começou com um milagre e continua avançando por milagres. Você é um agente de milagres. Se prepare para você ver milagres acontecendo na sua vida e através de você. Os quais, verso 19, Efésios capítulo 4, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez está relacionado a desejo, cobiça, avareza.
Cometeram toda sorte de impureza. Aqui, pecados de ordem sexual. Avidez, pecados de desejo, de avareza, cobiça, dinheiro. O amor ao dinheiro, o amor aos bens. E impureza, relacionada a pecados de ordem sexual. E ele está dizendo, ó, essas pessoas se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução, à prática do pecado, para com avidez. Cuidado, irmãos, para a avidez não chegar na tua vida, fecha a brecha. O que tem de crente quebrado, falido, que não tem nada e que não dizima. Quando chega para mim, pastor, eu estou quebrado, falido, olha, eu estou aqui no fundo do poço. A primeira coisa que eu pergunto, cara, você está dizimando? Não. É porque não sobra, né, pastor? Eu digo, o dízimo não é sobra. Esse é o problema. Com avidez. Porque ama o dinheiro. A pior tipo de pessoa que tem é aquele que é pobre, não tem nada, mas é avarento. Porque quando é o rico avarento, a gente até entende, né? Compreende. Mas quando é o pobre... Eu quero dizer para você, irmão, que no seu cenário espiritual, você não é mais pobre. A Bíblia diz que Jesus se fez rico para que fôssemos... Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. E essa bênção está ativa, funcionando, operando na sua vida. Tudo que você tem que fazer é não bloquear o canal por onde essa bênção desce. Você está aqui. E a gente bloqueia quando a gente ama o dinheiro. E amar o dinheiro não é você viver como o tio Patinhas, né? Tendo um lugar cheio de dinheiro. Não. Amar o dinheiro é você não dizimar. Quando o crente não dizima, ele está mostrando que ele ama mais o dinheiro do que a Deus. Ah, pastor, mas é porque eu ouvi que o dízimo não é do Novo Testamento, é do Velho. Irmão, o dízimo não é do Novo, não é do Velho. O dízimo é de Deus. Abraão deu dízimo antes de ter o Velho Testamento. Antes de existir a lei. Antes de existir a velha aliança. Abraão deu dízimo. Você está aqui. Diga, dízimo é de Deus. E o dízimo é a primeira parte. É primícia. Dízimo é honra. Dízimo é compromisso. Dízimo é amor. Dízimo é gratidão. Dízimo é cumprir princípio. Ponto final. Mas não tem mais, irmão. Ou é ou não é. O dízimo ele é tão fundamental na vida do crente que ele pode ser equiparado a uma vida de oração, a meditar na palavra. Faz parte da sua dedicação a Deus. Orar, meditar na palavra, servir ao Senhor, congregar, dizimar. Um amém, que bênção. Muito obrigado por quem deu o amém. Graças a Deus. Verso 20. E ele diz, cometerem toda sorte de impureza, pecados de ordem sexual. Cuidado, guarde a sua pureza. Nós somos crentes, irmãos. Crente não é para estar envolvido em pecado sexual, adultério. Meu Deus, misericórdia. E o adultério, ele não está só ligado ao ato sexual em si. Mas hoje em dia a gente vê as relações através das redes sociais. Misericórdia. Precisamos ter nojo disso. Precisamos estar tão ligados ao sobrenatural, irmão. Entender que isso não pertence mais à nossa realidade como crentes. Nós somos novas criaturas. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Verso 21, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Paulo está dizendo, ó, ele fala, se é que vocês nasceram de novo mesmo, se é que vocês compreenderam o que é o evangelho,
Vocês precisam se amoldar àquilo que é a nova realidade de vocês em Cristo Jesus. Se despojando do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos enganosos, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Eu gosto dessa expressão, eu já vou encerrar com isso. Mas eu gosto que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Gente, entendimento não tem espírito. Entendimento, o que é entendimento? É a compreensão, é o raciocínio, é a mente. A mente, biblicamente, está falando sobre a alma. Então, é a alma que ela abriga as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos pensamentos, a nossa memória, o nosso entendimento. Mas na alma não tem espírito. Uau, que revelação! Paulo está trazendo algo novo aqui. Ele está falando, olha, a gente precisa se renovar nas coisas mais profundas dentro de nós. É aquele trauma, é aquela circunstância, aquela experiência que a gente teve, que moldou algo no nosso caráter, na nossa identidade. E a gente precisa renovar isso. Ele está dizendo, a gente precisa limpar lá dentro. É como se a gente fosse lavar um copo com uma esponja e a gente só lavasse a parte da... onde a gente bebe, como é o nome daquele ali? Hã? A borda. Obrigado. As mulheres que lavam a louça, os homens também têm que lavar. A borda. Você já viu? Você lava o copo só a borda. E lá o fundo fica sujo, fica com o resto. Não é assim? É isso que Paulo está falando. Você precisa renovar nas profundezas da sua alma, da sua mente, do seu entendimento. Tem crente que está só no raso, no superficial. Irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós. E eu não estou aqui falando sobre a gente fazer terapia. Eu não estou aqui falando sobre a gente fazer cura interior, sessões. Não. Eu estou falando sobre a gente olhar para dentro de nós. A gente ser mais críticos conosco. Sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E entender a causa. Por que eu sou tão briguento? Por que eu sou tão esquentado? Por que eu sou tão passivo? Por que eu sou tão medroso? O que foi que despertou isso? Eu preciso ir lá dentro. E quando eu chegar na causa disso, eu vou ter a compreensão de que Jesus já levou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que certamente Ele, Jesus, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Veja, Ele não diz que é uma dor física ou uma enfermidade física. Ele falou sobre todas as dores e enfermidades. Existem dores e enfermidades na alma. Existem dores e enfermidades nos sentimentos, nas emoções. E a Bíblia diz que Ele já levou tudo sobre Ele na cruz do Calvário. Pelas suas feridas, o sangue desceu e nós fomos sarados. A gente não tem que ficar carregando trauma, porque meu pai me abandonou, minha mãe não sei o quê, porque eu levei um tombo de bicicleta, porque eu tenho medo de cachorro, porque o cachorro me mordeu quando eu era pequeno, eu não posso ver um rato, eu não posso ver um gato, uma barata, eu tenho medo de tudo, porque eu tenho um trauma de infância. Irmão, você é uma nova criatura. Sai desse trauma de infância. Eu já fui mordido umas 50 vezes por cachorro, hoje eu tenho um cachorro desse tamanho. Você está aqui, querido? Eu já levei um monte de vacina, ninguém levou mais injeção do que eu na infância. Tá lá, eu não gosto, né? Porque tem gente que é assim, me dá uma injeção. Tem gente que fica, o pastor Danilo ama injeção, tudo dele é injeção. Eu digo, não, cara, eu não gosto, eu respeito, né? Mas até lá, tem que tomar. Porque eu entendo que Jesus já levou sobre si os meus traumas, minhas dores. Eu não vou viver traumatizado. Tem gente que não... Outro dia a gente foi convidar um ministro para vir para um evento. Aí disse, pastor, só tem um problema. Eu vou. Mas meu marido vai ter que ir comigo porque ele vai dirigindo. Eu, dirigindo? 2.000 quilômetros? Não era isso tudo não, era menos. Era menos. Nem lembro quanto era. Aí eu disse, não, mas você vai vir de avião. Não, pastor, é porque eu não ando de avião. Por quê? Não, porque eu tenho trauma. O ministro do evangelho com trauma de avião.
Misericórdia. Irmão, Jesus já levou sobre si. Você está aqui? Jesus já levou sobre si. Então vamos viver, vamos renovar o espírito do nosso entendimento. Lá dentro, nas profundezas. Eu vou viver em novidade de vida. Sabe? Eu vou descontar minha frustração, minha raiva. Não. Minha família é assim. É a maldição hereditária. Maldição hereditária é real. Você sabia disso? Acontece. É real. Funciona. Existem demônios especialistas nisso, especializados. Espíritos familiares. A questão é que, quando a gente nasce de novo, essa maldição é quebrada. Só que, você sabia que tem crente que ainda vive nessa maldição? Porque não renovou o espírito do entendimento. E aí ele abre essa brecha por aquilo que ele pensa e fala. Ele diz, não, é porque é assim mesmo na minha família. É assim, ó, vovó batia no meu marido, no vovô. Aí titia bate no marido dela, no meu tio. Mamãe, meu Deus do céu, ela ataca todo dia no meu pai. Então assim, hoje eu e o Alfredo Augusto, não, irmão, você não tem que viver isso, não. Jesus já levou sobre si. Jesus já levou sobre si. Deus me deu essa oportunidade, essa graça. Eu falo isso não para me ensoberbecer, mas eu fui o primeiro das minhas duas famílias, de pai e de mãe, a escrever um livro. Que bênção, né? Irmão, são centenas de pessoas. As minhas duas famílias são enormes. Ninguém nunca escreveu um livro. E aí eu pude mandar o livro para os meus tios de presente. Nossa, aí eles chorando, mandando mensagem para mim, dizendo, olha, você é o orgulho da família. Ninguém nunca escreveu o livro. Agora o escritor da família. Foi uma festa, uma celebração. E eles nem crentes são. O que eu estou querendo dizer para você? É que tem muitos projetos que Deus já falou com você, para você fazer. Talvez seja uma empresa, talvez seja um livro, seja uma ONG, talvez seja algo relacionado ao ministério. E que você fica, não dá por causa da minha limitação, por causa disso, porque eu não tenho dinheiro. Irmão, eu não tinha dinheiro para fazer livro, nunca fiz um livro, não sabia como é que era. Eu disse, eu vou fazer. Deus falou comigo, vá e faz. Você está aqui? Eu nunca tinha escrito um livro na vida. E eu fui obediente e fiz. A gente não pode olhar para as nossas limitações. E se alguém lê. E se alguém vê. Se não sei o quê. Irmão, você não sai do canto. O que vai ser? Como é que vai ser? Eu não quero saber como é que vai ser. Tenho raiva de quem sabe. Eu sei de uma coisa. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu não sou um homem natural. Eu me recuso a viver naturalmente. Eu me recuso a viver como as pessoas do mundo. Eu vou viver o sobrenatural de Deus todos os dias da minha vida. Tem alguém aqui que quer viver o sobrenatural? Fica de pé. Graças a Deus. Aleluia. Kenneth Hagin, certa vez, ele disse, a palavra de Deus é o combustível para uma vida sobrenatural. Eu creio, irmão, que algo está sendo liberado hoje à noite sobre a sua vida. Eu não queria mesmo que você saísse daqui de uma maneira irreverente, pensando, é só mais uma reunião. Eu quero dizer para você que todo culto que você vai é uma reunião, um ajuntamento, onde o nome de Deus é exaltado, onde o nome de Jesus é exaltado. Eu quero dizer que nesse ajuntamento, a gente cultua a Ele. E quando a gente faz isso, a gente não pode considerar essa ação, essa atitude como algo comum, como algo pequeno, como algo corriqueiro. Ei, não é mais um culto, é o culto. Nós precisamos vir com esse entendimento, com essa expectativa, com esse temor. Às vezes a gente está com expectativa no ministro. Eu vou receber uma palavra diretamente para mim. Eu vou receber imposição de mãos. Eu vou receber uma oferta. Eu vou receber uma carona. Eu vou receber isso. Eu preciso de um consolo. Preciso de um abraço. Não, irmão.
A nossa expectativa precisa estar em Deus, porque Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. E quando a gente vem com essa expectativa, a gente é acrescentado por Ele. Quando a gente vem com essa expectativa nele, de que Ele é o nosso Senhor e de que estamos seguros debaixo da sua potente mão. Sabe de uma coisa? O quadro, ele é revertido. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua necessidade. Talvez você esteja aqui e tenha alguma necessidade diante de Deus. Talvez você esteja aqui e está passando por alguma situação difícil, algum momento de pressão. Talvez você esteja aqui e você se veja acuado no canto. E você tenha ouvido a voz do diabo dizendo: você vai morrer, você vai falir, você vai quebrar, a sua família não tem mais jeito, seu casamento está destruído, seu filho se perdeu, seu ministério acabou. São frases como essas que muitas vezes geram traumas, geram impasses, geram travas, geram bloqueios. Mas eu quero dizer para você que essas não são frases que o Espírito Santo usa para você. O Espírito Santo está dizendo nessa noite: você é um sucesso, você é abençoado, você é rico, próspero, seu casamento é um sucesso, a sua família não está fracassada, pelo contrário, sua família é abençoada. Aquilo que você tem desejado no seu coração vai acontecer, vai se concretizar, porque você não é um homem natural, você não é uma mulher natural. Ei, chegou o tempo onde essa consciência vai estar bem ajustada em você. Você vive o sobrenatural, você é um homem sobrenatural, você é uma mulher sobrenatural. Irmão, você vai ver se manifestar na sua vida num nível muito maior. Hoje coisas estão sendo quebradas. Eu vejo bloqueios, cadeias, prisões, grilhões sendo quebrados na sua vida. Aleluia. Eu vejo algo novo sendo liberado sobre você. Essa semana vai ser mais leve. Essa semana vai ser muito mais leve. Alguns que não estão conseguindo dormir aqui por crises de ansiedade, por síndrome do pânico, uma palavra está sendo liberada sobre você hoje. Algo novo vindo de Deus está vindo, suprindo você hoje. Você vai dormir hoje tranquilamente. Você vai dormir hoje o sono do justo. Você vai dormir hoje o sono do justo, do injusto, do quase justo, de todo mundo. Você vai dormir como uma pedra. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus te levantou como cabeça e não como cauda. Ei, chegou o tempo de você governar. Chegou o tempo de você dominar sobre as circunstâncias, sobre os problemas. Chegou o tempo do seu nome ser falado entre os demônios. O diabo vai ouvir falar sobre você. Você não vai ser um desconhecido no meio do diabo, não. Rodinhas de demônios vão falar teu nome, porque eles vão estar com tanto medo, eles vão estar tão desesperados, porque eles vão dizer: ali está um crente espiritual, ali está um crente que a gente não tem brecha, as portas estão fechadas, com ele nós não vamos mexer. Aleluia, levanta suas mãos, levanta suas mãos, levanta suas mãos. Aleluia, aleluia. Percebe agora, percebe agora. Percebe pelo Espírito. Não é um sentimento, você não vai sentir. Percebe pelo Espírito. A unção está aqui. E ela está alcançando a sua vida nesse momento. Aí está, agora mesmo. As suas forças estão sendo renovadas. O poder de Deus está invadindo a sua mente, o seu coração. Aleluia.
Está começando uma nova temporada na sua vida. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, Elias, ele estava passando por um momento de tanta pressão. Era um momento de escassez, dificuldade, arroxo financeiro, crise. E Deus mandava o alimento para ele, carne e pão. E a Bíblia fala sobre corvos. Irmão, você serve a um Deus extraordinário, sobrenatural, que se preciso for, vai vir um pássaro trazer pão e carne para você. Veja, irmão, não era... Eu fico imaginando, nosso Deus é um Deus de excelência, é pão e carne. Deus mandou o McDonald's para Elias. O que é demasiadamente impossível para Deus? Nós estamos vivendo o ano das possibilidades divinas. É possível, é possível. Ei, é possível, é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Saia da dimensão natural. Não olhe para a sua conta bancária. Não olhe para a pressão que você está vendo. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para o seu bolso. Não olhe para a sua realidade natural. Não olhe para o bairro onde você mora. Olha para a sua realidade espiritual. Olha para quem você é em Deus. Olha para o que a palavra diz. Diga, eu sou sobrenatural. Não, agora diga com fé. Diga, eu não sou natural. Diga, eu me recuso a viver no natural. Diga, eu sou um homem, uma mulher sobrenatural. E eu viverei o sobrenatural. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Diga, eu sou um imã de milagres. Diga, milagres venham. Diga, eu sou um imã de milagres. O sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória bem maior. O sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória bem maior.
Você foi abençoado essa noite? Você creu comigo lá no começo que essa não seria uma noite qualquer, uma noite comum? Não foi uma noite qualquer. Eu queria aproveitar também a oportunidade, antes de fecharmos o nosso culto, e de darmos aqui a maior oportunidade que um ser humano pode ter, a de fazer uma aliança com o Senhor. Talvez você esteja aqui essa noite e você ainda não tomou essa decisão. E essa é a melhor decisão que você pode tomar. Esse é o melhor convite que alguém possa te fazer. Esse é o maior sim que você pode dar e ensinar ao Senhor. Uma aliança com o Senhor não tem a ver com a placa da igreja, não tem a ver com a religião, mas tem a ver com um compromisso que foi feito antes de você fazer. Porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu. Sabe, quando a gente decide, a gente não está escolhendo Jesus. Ele já nos escolheu. Agora eu preciso receber aquilo que Ele fez. Eu preciso acolher com mansidão, crendo no meu coração, confessando com a minha boca, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida. Esse é o melhor convite que alguém pode te fazer. Talvez você esteja aqui essa noite nessa condição. Eu nunca fiz essa confissão. Eu não conheço sobre isso, mas eu creio. Pronto, esse convite é para você. Alguém está aqui essa noite e decide fazer isso? Levante aí a sua mão. Eu vou te ajudar, eu vou te conduzir. Glória a Deus. Eu não vou insistir. Como eu disse, esse é o melhor sim que você pode dar. E essa é a sua noite. Todos salvos? Graças a Deus. Talvez você já tenha tomado essa decisão em outro momento. Você já tenha reconhecido Jesus como o Senhor da sua vida. Mas você percebe que esfriou, que esteve distante, mas que hoje está ardendo aí no seu coração esse retorno para os braços do Pai. E essa foi uma noite que Ele preparou para você. Ele não está com raiva de você, pelo contrário. Ele preparou esse tempo. Algo está queimando no seu coração, não é por acaso. Se você deseja se reconciliar com Ele essa noite, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós somos irmãos. Nós somos uma família. Nós estamos aqui para te ajudar nesse momento. Todos salvos? Graças a Deus. Você já é crente, mas ainda não é batizado no Espírito Santo. Eu quero te dizer que isso é para os dias de hoje. Isso é para você. Se você está nessa condição, nós temos uma equipe aqui que vai te conduzir, que vai te ensinar. E você vai sair daqui essa noite cheio, orando em outras línguas. Batizado no Espírito Santo, com essa evidência, né, de orar em outras línguas. Se você deseja isso, vem aqui à frente, seja bem rápido. A equipe vai te conduzir a um lugar e você vai sair daqui orando em outras línguas essa noite, em nome de Jesus. Todos cheios. Você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor. Eu quero te dizer que você não precisa ir embora assim. Você pode ser livre hoje mesmo, porque Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. Nós cremos nessa doutrina que o pastor citou aqui, a doutrina da imposição de mãos. Jesus disse isso, ele disse: olha, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão livres, serão curados. Se você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, com algum diagnóstico, eu quero que você venha aqui à frente, eu vou orar por você, eu vou impor as mãos sobre você e você vai sair daqui essa noite sem nenhuma dor, em nome de Jesus. Alguém? Todos salvos, todos cheios, todos curados? Uma igreja irresistível, glória a Deus. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao fim do nosso culto, mas antes de concluirmos, eu queria fazer aqui algumas indicações importantes para você. E certamente vão te alcançar, vão te acrescentar muitas coisas. Temos esse livreto do irmão Reiga, maravilhoso, irmãos, esse livro. 5 impedimentos ao crescimento na graça. Esse outro livro aqui que eu te indico, leia, se possível, uma vez por ano. Certamente você vai se apaixonar pela leitura desse livro, Crescendo Espiritualmente, também do irmão Reagan. Esse outro livro aqui, Os Milagres e o Sobrenatural ao longo da história da igreja. Glória a Deus. E esse outro livro aqui que eu quero indicar é de um autor que está muito distante, pastor Fábio Henrique Ribeiro, Da Trombeta ao Trono. Você pode, inclusive, pegar uma dedicatória com ele hoje aqui. Esses livros você vai encontrar aqui no nosso Verbo Shop ao final. Vai lá, adquira essas literaturas que são tão importantes para todos nós, como crentes, como filhos. Nós precisamos, inclusive, mudar os nossos hábitos, adquirir o hábito da leitura
certamente vai te fazer crescer muito ao longo da sua caminhada. Amém? Tudo certo? Visitantes, temos uma equipe lá atrás. Se você chegou depois, você pode ir até lá. Nós temos uma sala que foi preparada para você, em nome de Jesus. Só lembrando que na próxima quarta-feira nós teremos Dia do Visitante no Rema. Você pode vir, traga quantas pessoas você puder e quiser. Vai ser na próxima quarta-feira, vai estar livre. Você vai poder assistir gratuitamente uma aula aqui no maior centro de treinamento bíblico do mundo. E também, se você ainda não fez a sua inscrição para o batismo, você pode fazer agora mesmo, gratuitamente. Você pode fazer tanto a sua inscrição no batismo, como também no discipulado. Você que ainda não concluiu o discipulado, deseja servir, deseja se tornar oficialmente um membro dessa igreja, você deve aproveitar essa oportunidade. O discipulado vai começar já, então não perde a oportunidade, vai lá, faz a sua inscrição. O Verbo Café também está funcionando, tem algo especial para você, em nome de Jesus. Amém, gente? Tudo certo? Vamos para casa? Sejam abençoados, praticando essa palavra, em nome de Jesus. Tenha uma semana próspera, abençoada, cheia de boas notícias. Em nome de Jesus, vá para casa em paz. Nós amamos você.